Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje quero começar a falar de uma forma um pouco diferente, um novo formato aqui no canal. Quem me acompanha aqui sabe que eu costumo fazer análises de letras, sempre tentando extrair sabedoria, coisas boas para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Eu posso fazer isso tanto com música, quanto por frases, por livros e por filmes ou séries, como é o caso deste vídeo em específico. Então esses dias eu estava assistindo Batman Begins e me chamou muita atenção o tema da justiça, que é o que eu quero falar com vocês aqui hoje nesse vídeo. Existem três visões ali pelas quais se pode obter a justiça. Uma é a visão do comissário Gordon, outra é a visão do Ra's al Ghul e por fim a visão do próprio Batman. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes de nós partirmos para o conteúdo, se você me acompanha aqui já há um tempo, eu peço que você deixe seu comentário. Se você gosta desse tipo de vídeo e se ele faz sentido para você, deixe seu like também, porque isso ajuda muito ao crescimento do canal. Cara, é o seguinte, eu estava vendo o filme e algo ficou muito claro para mim. Três pessoas importantes ali, como eu disse antes. O comissário Gordon, Ra's al Ghul e o Batman. Todos os três querem exercer a justiça, ou seja, querem chegar àquilo que seria o justo. Você tem a visão do comissário Gordon, que é o representante da lei. Então ele tenta fazer as coisas observando a lei. Você tem, por outro lado, o Ra's al Ghul, que também tem um ideal de justiça, mas ele não vai seguir a lei. Ele tem um outro ideal. E por fim você tem o Batman, que também quer exercer justiça, mas ele não quer exercer justiça nem conforme a ideia do comissário Gordon, seguindo a lei, mas também não quer ser um radical total como o Ra's al Ghul. Então veja bem, nós temos vários conceitos de justiça ao longo da história. Nós não vamos falar deles aqui propriamente, mas você tem, por exemplo, uma ideia de justiça retributiva, que se aproxima da ideia de vingança. Por exemplo, a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Você encontra isso também no Antigo Testamento. Se alguém faz algo, ele recebe a paga disso, né? Por exemplo, se o engenheiro, esse exemplo é clássico, constrói uma casa, sei lá, planeja, e aquela casa cai e mata os filhos das pessoas que ali moravam, aquelas pessoas, elas podem receber a justiça conforme este engenheiro é punido, mas proporcionalmente, ou seja, os filhos dele morrerem. Era uma visão de justiça. Você tem uma justiça como igualdade, como liberdade, etc. A questão aqui, nós vamos pegar a justiça no senso comum mesmo, aquilo que nós entendemos por justiça, aquilo que nós ansiamos que seja justo, porque todos nós temos uma ideia do que seja razoável. Você tem, por exemplo, você pode debater justiça em âmbito conceitual para tentar entender esses conceitos de justiça mesmo que foram expostos ao longo dos séculos. Você pode debater justiça, por exemplo, no dia a dia. Por exemplo, você chega numa fila, você está na fila para ser atendido. Se alguém chegar depois de você, o que é justo? Ele ficar na sua frente ou ficar atrás de você? Evidentemente, quem chegou primeiro bebe água limpa, não é isso? Por quê? Tem alguma lei decretando que tem que ser assim? Não necessariamente, mas é justo que seja assim. Então nós temos uma ideia do que seja justiça e do que seja razoável em convivência. A questão aqui no Batman é que você tem uma cidade que está completamente afundada na corrupção. E essa corrupção, ela é de forma generalizada. Você tem órgãos do governo em corrupção, você tem as pessoas em corrupção, isso tem consequências, por exemplo, nas ruas, assalto, assassinatos, bandidagem, etc. E aí você tem o comissário Gordon. O comissário Gordon é aquele que representa uma ética ao estilo kantiano. Não necessariamente eles seguem rigorosamente os conceitos que eu apresento aqui, mas eles representam de alguma forma estes conceitos. A ética kantiana é uma ética do dever e ela é uma ética deontológica. O que seria isso? É quando a intenção e a motivação têm valor em si mesmos, não necessariamente a consequência. Porque quando eu vou tomar um ato, não importa
se o meu ato vai gerar uma consequência boa ou ruim para mim, não interessa. O que interessa é se esse ato em si é correto ou não. Por exemplo, você está sentado no ônibus, entra uma pessoa mais velha que você ou uma mulher em estado de gravidez. Você levantaria? Você agiria eticamente, levantaria e cederia o lugar? Aí beleza, você levantou. Aquela pessoa sentou ali no seu lugar. As pessoas ao redor vão dizer assim, nossa, que pessoa bacana, levantou e cedeu o lugar. E vão te aplaudir, percebe? Só que ninguém sabe a intenção do seu coração. Você levantou para ser aplaudido ou você levantou porque você é verdadeiramente uma pessoa ética? A sua intenção, ela tinha esse valor de realmente fazer o bem ou a sua intenção foi somente ser aplaudido? Percebe? Alguém que ajuda uma instituição de caridade, ele está ajudando porque a sua motivação real é verdadeiramente ajudar ou é para ser visto e ser aplaudido? Percebe? Aquele que representa a lei aqui, que é o comissário Gordon, ele tem essa premissa, eu preciso fazer o certo obedecendo a valores. A minha atitude deve ser correta, então eu não posso passar por cima de uma lei para ter vantagem sobre outra pessoa, ainda que essa pessoa seja um criminoso, eu tenho que cumprir a lei. Se eu não pego a pessoa em flagrante, eu não tenho como provar, e assim por diante. Então você tem as máximas kantianas, da qual eu quero frisar uma delas. E diz assim, o fim em si mesmo, haja de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode usar as pessoas como meio para obter um fim. Por exemplo, o comissário Gordon não pode torturar alguém para que esse alguém diga aquilo que ele deseja para chegar num determinado fim. Ele estaria usando uma pessoa como meio para obter um fim. Ok. Num segundo momento, nós temos a visão de Ra's al Ghul. Interessante que no início do filme, quando ele encontra o Bruce Wayne, ele diz assim, os criminosos se beneficiam da tolerância da sociedade compreensiva. Ra's al Ghul é interessante porque ele é meio que o oposto do que eu acabei de falar sobre o comissário Gordon. Porque enquanto o comissário Gordon parte da motivação, do valor intrínseco no início do ato, ele já é o contrário, ele é uma pessoa consequencialista. A ética dele é consequencialista. O que é uma ética consequencialista? Aquela que visa o fim, a consequência, e não necessariamente a motivação. A motivação não interessa. Não interessa se eu levantei para que uma pessoa grávida ou uma pessoa mais velha sentasse no meu lugar no ônibus, porque isso é certo ou porque eu queria ser aplaudido. O que importa é que a consequência foi boa. O que importa é a consequência em si mesma, não a minha intenção. Então o Ra's al Ghul ele parte desse pressuposto, porém, ele é um consequencialista radical, porque ao querer fazer algo, ele acaba prejudicando pessoas inocentes. Por exemplo, ele quer destruir a cidade como um todo. E nesse processo de destruir a cidade, que para ele isso é justiça, Gotham chegou num momento tão inevitável, você não tem como retroceder, você tem que acabar com ela de uma vez. Só que nesse acabar com ela de uma vez, você vai matar pessoas inocentes. E aí você para e pensa, poxa, isso me lembra algumas coisas, né? Muitos de nós, ou muitas coisas que nós vemos por aí, têm um viés ético, consequencialista, utilitarista radical. Por exemplo, quando você tenta ser consequencialista, geralmente você acaba rompendo direitos básicos de pessoas que não concordam com você. Eu quero destruir Gotham para acabar com a criminalidade e exercer justiça, porque vocês foram tolerantes demais, compreensiva demais com aqueles que estavam corrompendo a cidade. Então nós vamos acabar com tudo, só que nesse processo eu mato inocente. Vamos jogar uma bomba sobre o Japão para acabar com a guerra, para uma série de coisas, mas nesse processo vai morrer milhares de pessoas inocentes. Isso é um pensamento utilitarista radical consequencialista. Essa questão da consequência, ela é muito interessante, porque às vezes a gente age de forma consequencialista. A gente visa um fim e a gente acaba usando as pessoas como meio para esse fim, coisa que no pensamento anterior, com o comissário Gordon, é diferente. E aí, por fim, você tem o Batman, que ele não é nenhum nem outro. Porque enquanto o comissário Gordon
tem como valor absoluto a lei e o seguimento da lei, e por outro lado você tem o Ra's al Ghul que não respeita a lei, não tem um valor absoluto, para ele tem que matar e destruir a cidade como um todo para poder exercer justiça. Você tem o Batman que ele não segue nem a lei, mas ele ao mesmo tempo tem um valor absoluto, que é a preservação da vida. Então o Batman ele é meio que uma síntese dos dois, porque o Batman ele não segue a lei, ele pratica o vigilantismo. Se ele tiver que torturar alguém, e ele tortura no filme, para poder alcançar alguma coisa, ele vai fazer. Então ele está sendo consequencialista utilitarista, mas ao mesmo tempo ele não vai matar. O Batman ele é um criminoso, no final das contas, mas que tem um valor absoluto, razoável e aceitável, que é a vida. Por meio da lei, ele não conseguiria aplicar a justiça, ele não consegue prender seguindo a lei, mas ele tortura, ele bate, ele invade propriedade privada, ele entra em local que ele não poderia entrar, ele faz uma série de coisas que aquele que segue a lei não poderia fazer, mas ele também não vai ao radicalismo daquele que quer destruir, em última instância, todos para acabar com o mal. Então ele fica meio que no meio termo, ele usa as pessoas e a humanidade como meio, mas para alcançar um fim que seja razoável. Meio que ele deixa as coisas acontecer também, isso fica claro no final do filme. Quando ele está naquele trem prestes a cair, ele diz a seguinte frase: "Eu não vou matar você, mas também não tenho nenhuma obrigação de salvá-lo." E ele deixa Ra's al Ghul cair com o trem lá e sabe-se lá Deus o que aconteceu. Isso é muito interessante porque até qual ponto nós podemos ir para praticar aquilo que nós chamamos de justiça, ou que nós entendemos de justiça. Os três têm uma ideia distinta de justiça e têm caminhos diferentes. Qual caminho é o mais aceitável? O da lei é um caminho correto, porém não impede que a criminalidade continue agindo da forma que ela está agindo. O do Ra's al Ghul é completamente inaceitável e irracional. Você vai matar todo mundo para acabar. Você tem um paciente, ao invés de você tentar curar, você mata. Você tem uma cidade doente, aí você extermina ela de uma vez, com o joio e o trigo junto. Você tem a visão do Batman, que consegue alcançar mais resultados dentro do contexto do filme, mesmo estando errado. Ele é um criminoso que rompe a lei em vários momentos, mas também tem como valor absoluto a preservação da vida, tanto de pessoas inocentes como de não inocentes. Apesar que, em alguns momentos, ele toma uma ação de não agir e deixa o Ra's al Ghul morrer, por exemplo. Toma uma ação de não agir, porque não agir também é uma escolha. E aí vocês estejam perguntando, mas quem está certo, afinal de contas, como resolver o problema da justiça? Nós estamos debatendo isso há milênios. Quem está certo? A questão e a reflexão aqui que nós podemos tirar é o seguinte: cada um ali tem sua concepção de bem. Em última instância, talvez todos nós temos ou tenhamos a nossa concepção de bem. E o problema é que a justiça ela não pode ser pautada em concepções de bens assim, porque aquilo que eu entendo como bom, uma outra pessoa não entende como bom. Um outro grupo não entende como bom. Por exemplo, você pega um grupo neonazista, a concepção de bem deles é excludente. Você tem que excluir uma série de outras pessoas. A concepção de bem de uma outra tribo, digamos assim, vai ser diferente. Então a justiça não pode ser pautada simplesmente numa concepção de bem. Então nós temos que partir do pressuposto de nós vivemos em sociedade e que cada um tem as suas liberdades individuais básicas, mas ao mesmo tempo a gente segue a lei e a corrupção continua. Mas aí se vem um lunático que quer acabar com tudo, também está errado. Mas aí se vem o Batman, que não está certo nem errado, mas está certo e errado ao mesmo tempo, você faz o quê? Vocês decidam. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dessas elucubrações malucas aqui que eu fiz, se você gostaria de ver mais vídeos como esse, então deixa eu saber, deixando seu comentário, tá bom? E se você quiser ter uma proximidade maior comigo, eu estou lá no Insta, começando a produzir um conteúdo mais específico para lá. Se você quiser me acompanhar, só me seguir lá, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima.